Fala galera, aqui é o João, vamos lá para mais uma sessão de estudos, né? Aqui sobre história clínica que eu estou fazendo com vocês. A aula passada eu comentei sobre a parte inicial ali da história clínica, alguns cuidados que a gente precisa ter para fazer uma boa história clínica. E agora eu vou falar sobre a continuidade, né? Que a gente faz depois ali da identificação, né? Do local, da data, da hora que a gente está fazendo a história clínica, do paciente, identificação do paciente, o que a gente faz depois, beleza? Vou me abaixar um pouco aqui e vamos nessa. Sem mais enrolação, né? Vamos aqui por onde começar. A gente tratou isso aqui na última aula. Só relembrando a ideia do canal. A ideia do canal aqui é exatamente passar algumas coisas que eu estou estudando para vocês. E para que eu possa dar algumas dicas, tá relembrando também uma ótima forma de você aprender é você ensinando, sabe? É o método Feynman que você ensina e, consequentemente, você aprende mais também. Eu estou fazendo isso aqui para revisar tanto para mim quanto para vocês. Mas se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar também, pode mandar aqui que eu respondo todos os comentários, eu leio todos e eu interajo mesmo, beleza? Bom, retomando, né? A história clínica é uma das partes mais importantes ali de uma consulta médica, tendo em vista que 80% dos diagnósticos, alguns professores meus até falaram mais, cerca de 95%, pra você ter noção, do diagnóstico é feito por uma boa história clínica colhida, né? Então a gente tem a parte ali da identificação, da data, da hora, do local, o nome do paciente, a procedência, a residência dele e tudo mais. Mas depois disso a gente tem que ir diretamente para queixa principal. Quando a gente fala de queixa principal e início da queixa, a gente tem que pensar no principal problema que levou o paciente a chegar ali até aquele local em que você está fazendo a história clínica. Seja numa UBS, seja num pronto-socorro, seja ali no setor de internação de algum hospital. É exatamente ali o que foi principal que levou ele para ser atendido por uma pessoa, entendeu? E deve ser considerado muitas vezes um sintoma apenas. Por exemplo, cara, uma pessoa foi internada porque sentiu muita dor de cabeça. E depois, e daí é só essa dor de cabeça. Se ela teve dor de cabeça, mas aí teve, por exemplo, uma dor no pé, não. É a queixa principal que levou ela a ir para o hospital, sabe? Muitas vezes ela estava com a dor no pé há muito tempo, mas não foi necessariamente aquilo que levou ela a ir para o hospital, entendeu? Então a queixa principal é o terceiro ponto a ser considerado em uma história clínica. Além disso, a gente tem que pontuar também o início da queixa. Deixa eu travar aqui. O início da queixa. Então, vamos supor, dor de cabeça. Doutor, eu sinto uma dor de cabeça há 7 dias que não passa e eu resolvi vir aqui. Então, essa é a sua queixa principal que você vai colher ali como tópico 3 da sua história clínica, né, como algo ali a ser anotado mesmo, considerado, porque é a partir daí que você vai começar a investigar as coisas. Então, eu anotei aqui, ó, queixa principal, início da queixa. É o principal motivo pelo qual o paciente buscou atendimento, como eu falei para vocês, e deve ser um sintoma apenas, por exemplo, dor de cabeça. Mas se for mais de um, né, então se forem queixas principais, e se forem correlacionadas, aí sim você pode colocar nesse terceiro ponto da sua história clínica, porque é importante para o diagnóstico. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem náusea e vômito, ou náusea e um quadro de diarreia. Essas queixas podem ser as principais e elas estão totalmente correlacionadas, porque muitas vezes o sintoma, né, a náusea, ela precede uma diarreia ou um quadro ali de vômito, né? Então, nesses exemplos elas podem ser correlacionadas, né? Ou, por exemplo, uma dor de cabeça associada com uma dor atrás do olho que não passa há tantos dias, entendeu? Então, é mais de uma queixa, mas eles estão totalmente relacionados ali e funcionam como uma queixa principal só, entendeu? Então, tem outras coisas que a gente pode considerar também, que tem que ser preferencialmente as próprias palavras do paciente, entre aspas. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, se o paciente fala, não, eu tive uma dor de cabeça, né? Cabeça. Qual é o termo médico para dor de cabeça? Cefaleia, né? Mas aí, na nossa história clínica, a gente tem que considerar exatamente cefaleia. Escrevi muito mal aqui, porque eu estou escrevendo com o mouse. Mas enfim, cefaleia. A gente poderia colocar cefaleia tantos dias, mas tem que ser preferencialmente as palavras do paciente, porque às vezes o jeito que o paciente expressa pode ter um significado diferente do que você entendeu. E isso já vai para outro ponto aqui, que muitas vezes, quando não há uma compreensão comum do significado das expressões,
tem que ter um ajuste sociocomunicativo. Então, muitas vezes, o paciente ele fala assim... É porque eu ainda não lidei com isso necessariamente, mas penso em pessoas mais do interior, assim, que fala, cara, eu tô com uma dor muito severa na junta, sabe? Tipo, na junta, como assim na junta? Um profissional de saúde pode talvez não entender isso, e daí precisa de um ajuste comunicativo. Aí ele fala, na junta, doutor, na junta, aí você pode pensar, na junta, nas articulações, né? Nas articulações aqui, nas articulações do dedo, ele falou, é isso mesmo. Então, foi um ajuste sociocomunicativo que foi feito para um entendimento melhor do profissional. Então, coloca ali, do jeito que o paciente falou, dores na junta e tudo mais, depois coloca um ajuste sociocomunicativo para um entendimento. Dor referenciada em articulações, né, que o paciente concordou e tudo mais. Essa é uma forma de fazer esse ajuste sociocomunicativo quando as expressões são muito diferentes entre si e são difíceis de entender. Né? Além disso, deve evitar os termos técnicos e os rótulos diagnósticos. Então, uma pessoa, por exemplo, chega, doutor, eu estou sentindo uma dor no peito muito grande. Aí você vai falar que é uma dor de infarto, vai falar que é um infarto. Não, você está infartando, sabe? Não, não é isso. Você tem que colher a queixa principal do jeito que ele falou. Dor no peito há tantos dias, entendeu? E sem rótulos de diagnóstico, porque não é o momento de fazer o diagnóstico, é o momento de colher uma história clínica. Então, esse é o terceiro ponto que deve ser considerado depois da data, local e hora da identificação. Você vai direto para a queixa principal e tem que ter todos esses cuidados aqui relacionados a ele, beleza? A essa queixa principal. Podendo ser queixas também, né? Lembra de náuseas e vômito, dor de cabeça e dor atrás do olho relacionadas, enfim. Tá bom? Depois disso, depois da queixa principal, você vai caracterizar como é que é essa queixa. Então, por exemplo, se a pessoa sente dor, você vai perguntar, tá, e quando começou? E como começou? Começou de modo gradual, a cabeça foi doendo cada vez mais, ou foi de uma forma súbita, assim, a cabeça já começou a doer muito, foi algo muito intenso, né, nesse sentido, assim, foi rápido de uma vez ou foi gradual? E qual a duração? A cabeça fica doendo por 30 minutos, depois para. E a frequência? Não, é cerca de 5 vezes ao dia. Então, dura 30 minutos e 5 vezes ao dia tem essa dor de cabeça, que é de modo súbito, e começou isso há uma semana, entendeu? Então, a gente pontua isso na caracterização de sintomas da cronologia, depois a gente vai para a localização. Bom, a dor de cabeça ela irradia para algum outro lugar, irradia para o pescoço, irradia para a orelha, irradia para a boca, sei lá. Ah, não, doutor, não irradia. Então, já pensa aqui com uma negação, né? Nega irradiação para outras partes. Por exemplo, uma dor no peito, ela pode irradiar? Pode, entendeu? Então, a irradiação, dependente da localização aqui, a localização é dor na cabeça. Irradia, sim, para o pescoço, entendeu? Então, é algo que deve ser considerado aqui também na caracterização dos sintomas. Depois vem o caráter. Como assim o caráter da dor? Ou o caráter do sintoma? Como é que é esse sintoma? Muitas vezes a dor de cabeça não é igual para todas as pessoas. A dor de cabeça ela pode ser opressiva para algumas pessoas, sabe? Como se fosse uma pressão na cabeça. Ou a dor de cabeça da pessoa fica latejando, então como se estivesse batendo uma lata ali na cabeça da pessoa, né? Algo nesse sentido. Ou pode ser queimação. A cabeça da pessoa está queimando, o peito está queimando, ou uma pressão no peito, ou um formigamento no peito, pontada, agulhada. É exatamente como é a dor, sabe? A dor ela tem várias facetas, né? Então, é nesse sentido que você deve perguntar a caracterização. E explicar para o paciente, qual o caráter da dor? Lógico que ele não vai entender, mas você vai perguntar assim, e essa dor, como é que ela é? Ela é tipo pontada? Ela é tipo agulhada? Ela é queimação? Ela é pressão, formigamento? Ela é latejante? Como é que é? Aí você pergunta e ele vai te responder. Outro ponto também é perguntar a intensidade. Tá, e de 0 a 10, quanto essa dor, quanto você classifica essa dor? Sendo 0, você percebe, mas não te incomoda tanto, e 10 te incomoda demais a ponto de você não aguentar nem, sei lá, ficar em pé. Né? É algo a ser considerado. De 0 a 10 é quanto? Aí a pessoa vai falar, doutor, 8, me incomoda muito. Aí você vai lá e coloca 8. E daí você vai perguntar qual quantidade, volume e frequência, por exemplo, quando for uma queixa de diarreia. Uma queixa de diarreia geralmente não tem localização. Por quê? Porque diarreia já espera-se que seja ali um sistema digestório, né, envolvido. Mas muitas vezes tem a intensidade da diarreia em grande quantidade, grande volume, com uma frequência aumentada de 10 vezes ao dia, por exemplo. Entendeu? Então, é algo a ser considerado de acordo com os sintomas, beleza? Então, essa parte da caracterização dos sintomas também contempla a intensidade. Depois vem você pode perguntar para a pessoa exatamente ali, tá, e tem alguma coisa que quando você faz, começa essa dor?
Ah, quando eu fico muito tempo com a luz ligada, essa dor de cabeça ela aparece. Ah, e tem alguma coisa que você faz que melhora? Sim, quando eu desligo as luzes e fico quieto. Ah, então é um fator de melhora, quando desliga as luzes fica quieto. E quando piora? Ah, quando piora é quando tem muita luz, tem muita gente, está muito barulho. Ah, então um fator de piora, entendeu? Então, esses fatores precipitantes de melhora e de piora você deve considerar também na sua caracterização dos sintomas, né? Ou do sintoma, no caso. E daí tem alguns sintomas associados, por exemplo, ah, doutor, eu tô com dor de cabeça e geralmente quando eu tô quando eu fico com muita dor de cabeça, eu também começo a me sentir enjoado. Então, é um sintoma associado que está relacionado ali ao sintoma. Mas não é a queixa principal, porque a pessoa foi pro hospital ali, pro atendimento por conta da dor de cabeça, não por conta do enjoo, entendeu? O enjoo é uma consequência da dor de cabeça. É nesse sentido que os sintomas associados aparecem. E daí, para finalizar a caracterização dos sintomas, você vai perguntar assim, tá, e você fez alguma coisa já para resolver? Ah, você procurou alguma assistência médica antes e não resolveu? Onde é que esse atendimento foi realizado? O profissional que te atendeu tem alguma especialidade? É, fez algum exame? Teve algum diagnóstico, algum tratamento, internações? Muitas vezes os pacientes vão chegar lá e no seu atendimento e tudo mais, e já vão ter passado por outros profissionais, ou vai ter passado por uma vizinha que deu um remédio para a pessoa, mas a pessoa não melhorou. Então, isso tudo nessa caracterização de intervenções deve ser considerado. Ah, eu estava com dor de cabeça, eu comentei com a minha vizinha me deu um chá de não sei o que melhorou, mas depois voltou, e depois esse chá não continuou fazendo efeito, e minha vizinha é enfermeira, e ela tentou me ajudar, mas não deu certo, entendeu? Então, é nesse sentido que essas caracterizações das intervenções aparecem. Além disso, tem doenças concomitantes. Aí a pessoa vai falar, não, doutor, procurei aqui o atendimento por conta da dor de cabeça, que tem todos esses fatores aí que eu te apresentei, mas eu tenho uma doença que é pressão alta, eu sou hipertenso e essa é uma doença que pode estar relacionada ali à queixa principal, então é aqui que você coloca diabetes, hipertensão, câncer, doenças autoimunes e tudo mais, tudo isso aí vai entrar nessa parte de doenças concomitantes, beleza? E daí, bom, é isso que eu tinha para falar agora para vocês, partindo ali já da segunda parte da nossa história clínica, a gente vai avançar aí nos nossos estudos sobre isso. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido para vocês. E não esquece de curtir, de comentar aqui o que vocês acharam. Se faltou alguma coisa, se vocês acham que eu devo considerar mais alguma coisa, ou se tá maneiro, se te ajudou, comenta aí que eu respondo todos os comentários. Beleza, pessoal? Tamo junto e até a próxima. Valeu!